nessa situação é a mesma coisa. De certa forma, continuam os meus argumentos anteriores. Claro que eu tenho que ter considerado a possibilidade de que, eventualmente, seja 22, 23 ou mesmo antes, eu não faria pregação porque não haveria proteção se eventualmente eu a fizesse. Seja por não a desejar inteiramente, seja porque se eu não obedeço não haveria necessariamente proteção, então essa é a grande questão. Então não... É até interessante, na verdade, porque se eles estão de alguma forma tentando mudar a vontade para que eles, de alguma forma, sejam o pessoal que me atacou, para que eles sejam impedidores da pregação, mas isso não é um raciocínio, nunca vai ser um raciocínio integral, porque isso dependeria da minha obediência. Então nada adianta se eu quero fazer a obediência dos mandamentos porque eles eventualmente estão me atacando. Mas espera aí, eles estão me atacando por não fazer a obediência dos mandamentos, e isso de alguma forma me gera talvez algum tipo de ojeriza, algum tipo de medo que as pessoas vão me acusar. Só que não faz sentido, porque e só isso não teria como fazer uma alteração total de vontade de fazer a pregação, se eventualmente eu não concordar com isso conceitualmente, ou eventualmente não obedecer os mandamentos. Mas isso também é importante. Talvez por isso que eu não pensei na questão deles estão sendo impedidos, porque seria uma mera imagem, né? Nós somos os impedidores da pregação dos mandamentos. Isso não é uma inteira verdade. Quem disse que eu obedeço os mandamentos inteiramente para fazer com que eu os deseje que essa pregação seja feita inteiramente? Então era só uma imagem. Talvez por isso que eu não pensei, porque era muito absurdo. Do que adianta você pagar de impedidor de fazer a pregação quando a pessoa nem quer fazer a pregação porque o comportamento não demonstra isso? Quer dizer, não teria sentido. Talvez por isso que eu não pensei. Haveria um bloqueio lógico nessa ideia, né? Então me parece que eles não entenderam. Acho que eles deixaram isso um pouco de lado. Não, vamos fazer apenas pela questão do medo da imagem. Só que esse nem faz sentido esse raciocínio, porque esse não é o único fator impeditivo que poderia ser de não fazer a pregação dos mandamentos. Como se o fator da obediência também não fosse igual ou mais importante, igualmente ou mais importante do que o próprio critério da imagem. Né? A imagem já diria aí da Atena. Mas fica esse complemento no canal, talvez por isso, explicando por que eu não pensei no argumento da imagem e da competitividade, porque não faria sentido. Porque o critério da minha imagem não poderia ser o único critério impeditivo. Você teria outros critérios paralelos para, eventualmente, se caracterizarem ou para serem efetivamente impedidores da pregação. Aí não adianta dizer, não. É claro, porque daí eles não vão falar isso, eles falaram só da questão de deixar pessoas presas. Mas aí eu tenho que verificar a proteção, eu tenho que verificar se eu concordo com a pregação, eu tenho que verificar minha obediência. E nesses dois critérios, principalmente o de obediência, não, mas aí no critério de obediência, se não tiver ataque, eu falei que a pregação poderia ser feita, eu falei antes. Então, tipo, nem tem muito sentido, o argumento deles é muito incompleto. E é incompleto mesmo, não só na questão da questão de ter dúvidas sobre falar dos mandamentos, mas não era só isso. Né? Eu falei, mas se eu conseguir melhorar o comportamento e não tiver impeditivo, realmente, talvez não tenha. Aí eu não teria talvez outros impeditivos. Né? Se eu sanasse a questão da dúvida também. De qualquer forma, não. Havia outros elementos que teriam que ser analisados. Né? Então, por isso talvez eles não tivessem trabalhado. Trabalharam só com a questão da prisão como se fosse minha culpa, porque eu teria que fazer a obediência. Não, mas aí que tá, essa crítica não pode ser feita porque eu admiti a possibilidade justamente de fazer a pregação antes, caso não tivesse conflito e eu obedecesse a Deus, mas eu admiti isso. Isso foi admitido, ó, veja como não tem sentido. A crítica nem poderia ser feita, né, pelo menos nessa porção de informação, segundo essa linha de interpretação, a crítica nem poderia ser feita. Então fica esse complemento do canal.